A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que confia e espera no amor de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glórias sejam dadas a Jesus, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e com seu sangue santo e precioso nos lavou. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra multiplique a tua fé em Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. A ciência está realmente avançada. E como revelado na profecia de Daniel, esse é mais um dos sinais do fim dos tempos. A Agência Espacial Europeia lançou o foguete Ariane, conduzindo uma sonda com destino a Júpiter, para buscar sinais de vida extraterrestre naquele planeta. É uma viagem de 957 milhões de quilômetros só de ida. Uma distância que a mente humana nem consegue imaginar. E que vai demorar 8 anos para chegar ao seu destino. Além dos sinais de vida nos planetas, os cientistas procuram também por condições de habitabilidade para o ser humano no cosmos. O que demonstra que a ciência avança, mas o conhecimento de Deus e das coisas de Deus não evolui nessas pessoas. A ciência só consegue compreender a vida física e material, como é a vida humana, a vida animal e vegetal. Eles buscam por sinais de existência de água, porque a vida física depende da água. Mas ninguém imagina que tanto na Lua, quanto em Marte e Júpiter, como também por todo o sistema solar, por todo o universo, pode haver outras espécies de vida não conhecidas pelo homem, como, por exemplo, a vida espiritual.
E o pior, podem haver outros tipos de vida, inclusive aqui mesmo na Terra, que os olhos humanos não conseguem enxergar. Isso não é difícil de se conceber, porque, por exemplo, os micro-organismos, vírus e bactérias deste mundo são invisíveis ao nosso olho nu. É possível que o que eles procuram em lugares tão distantes esteja bem ao lado deles, aqui mesmo na Terra, observando os seus movimentos e acompanhando as tripulações das suas naves espaciais e das suas sondas. Eles não imaginam, por exemplo, que as pessoas que são de Deus e que já morreram vivem hoje outro tipo de vida, a vida espiritual no céu, em um lugar que somente Deus e os seus anjos conhecem. A existência de vida extraterrestre sempre foi um tema de grande curiosidade para as pessoas. E certamente existe sim, mas não da forma como o ser humano imagina. Nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não trata desse assunto especificamente. Mas essas aparições de objetos voadores não identificados, fazendo acrobacias no ar, se parecem mais com aeronaves espiãs de países daqui mesmo da Terra. Mais difícil do que acreditar na existência de vida extraterrestre é crer em vida extraterrestre carnal, vida material, e cujos seres necessariamente precisam de uma nave espacial para chegar até a Terra. Nós que temos conhecimento bíblico sabemos que aqui mesmo, na Terra, já existe um outro tipo de vida, mais um outro, não carnal, tentando influenciar os destinos das pessoas, se aproveitando do fato de que os nossos olhos carnais não os conseguem enxergar. E eles mentem, roubam, matam e destroem os que não têm a proteção de Deus. Procurar lugar para habitar ou condições do ser humano se estabelecer em outros planetas significa pensar que o homem vai viver para sempre na carne. É desconhecer ou desconsiderar as promessas de Deus e ignorar que o nosso futuro está nas mãos de Deus e que Ele nos colocou aqui na Terra e que para onde cada um de nós vai, somente Ele decide. E esse é um dos mistérios do coração de Deus. Esperamos que os irmãos, você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, não desista de assistir a esta mensagem só porque estamos falando do fim dos tempos. Pelo contrário, todos, mas principalmente os que têm medo das profecias de Deus, precisam das informações bíblicas que iremos transmitir nesta pregação. Fim dos tempos, juízo final e apocalipse são palavras que estão interligadas entre si e fazem o povo de Deus, aqueles que não têm o devido conhecimento de Deus,
estremecer nas suas bases. Precisamos ter a consciência de que esta nossa vida é passageira e que, inevitavelmente, um dia ela se termina. E que todos iremos direto para o juízo final, para sermos julgados pelas ações que aqui praticamos. Não podemos também ignorar que está previsto que o mundo passará por uma grande tribulação, algo totalmente sem precedentes, mas que isso não é tudo o que está previsto ocorrer. Existem maravilhas também. As pessoas se fixam nas coisas terríveis que se encontram descritas no livro de Apocalipse e em outras profecias, e muitos evitam até mesmo fazer a leitura do Apocalipse. E não gostam que as pessoas falem a respeito. Os do mundo não movem um único músculo diante das profecias. Não porque sejam mais corajosos do que as pessoas de Deus, não é isso. Ou que estejam imunes às profecias, também não é. Mas é porque eles não creem em Deus e nem nas coisas que são de Deus. E irão se decepcionar. Eles vivem dia após dia e nascem, crescem e morrem sem realmente haver vivido, sem saber de onde vieram e para onde vão. Vivem como os animais irracionais, por impulso e por instinto. E creem que a morte é o fim de tudo. Em parte, eles têm razão, porque a morte é o fim de tudo, mas para os filhos da desobediência, que não conhecem a Deus e nem querem conhecer. Para eles, os que não creem, não amam e não seguem ao Senhor, realmente a morte é o fim. Mas não é o fim para mim e nem para você. Para nós, é o começo da nossa vida eterna com o Senhor. Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Jó 1, 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. 1 de Pedro 5,
8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando Moisés, na sua oração do Salmo 90, diz que a nossa vida se corta e vamos voando, ele está nos revelando que após a nossa morte física, nós somos imediatamente transportados para um outro lugar distante, no céu. Nós somos totalmente desconectados da terra. No livro de Hebreus, aprendemos que o homem morre apenas uma única vez, indo diretamente para o juízo final. Vejam como os irmãos da cultura católica são iludidos com histórias de purgatório. O ladrão que reconheceu a divindade de Jesus na cruz foi direto para o céu. Porque Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que ele iria passar uns anos no purgatório para treinar os seus pecados. Os da cultura espírita também são enganados. Eles falam de reencarnação, o que a Bíblia desmente, e pensam que tratam com espíritos de mortos. Mas a palavra de Deus nos esclarece que são espíritos enganadores, ou seja, são demônios. Os anjos de Deus vêm aqui na terra, sim, mas de passagem, para realizar alguma tarefa específica. Eles cumprem com a missão recebida do Senhor e retornam ao céu para prestar contas a Deus. Não existe espíritos de mortos perambulando pela terra. O único que permanece por aqui são os demônios, cumprindo com a sua missão de arrebanhar almas para lhes fazer companhia no inferno, que é para onde eles irão, eles e todos os que estão nos descaminhos das culturas católica, espírita, culturas anticristãs, se não se arrependerem e não se converterem ao Senhor. Notem que Deus está lhes dando o que pode ser a última chance. O céu não tem lugar para traidores de Deus. Eles abandonaram ao Deus Criador e se aliaram justamente ao inimigo de Deus, que é também inimigo de todos nós que somos de Deus, mas é amigo, muito amigo, dos que são dele. Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Lucas 23, 42. E disse a Jesus: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus de misericórdia. O Senhor recebe a todos os que de coração abandonarem a vida pecaminosa e se voltarem para Ele. Deus nos previne, através da sua palavra, que coisas muito ruins e muito sofrimento estão reservados para os que se rebelam contra Ele e contra as suas leis. É a justiça de Deus. O Senhor não deseja assustar a ninguém, mas justamente advertir-nos a todos do perigo de darmos asas à rebeldia e rejeitarmos as suas leis e mandamentos. E isso é uma constante em todas as profecias, por toda a Bíblia. Não é exclusividade do livro de Apocalipse. Em sua carta aos Colossenses, Paulo nos exorta a mortificarmos as nossas carnes para pensarmos nas coisas do céu e não nas coisas da terra. E isso para não sermos alvos da ira de Deus. Através do profeta Zacarias, Deus nos ordenou vivermos em justiça, usando de piedade e misericórdia. Mas o povo daquela época, da época de Zacarias, não quis ouvir ao profeta. Na verdade, não deram a mínima atenção ao Senhor. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Zacarias 7, 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com o seu irmão. E não oprimas a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro nem o pobre. Nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. No trecho inicial que apresentamos, no livro de Apocalipse, capítulo 1, temos a introdução à revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. Quando ele se encontrava na ilha de Patmos, pregando a palavra de Deus e dando testemunho da vida de Jesus. João foi arrebatado em espírito e levado até Jesus, que lhe mostrou as coisas que estão previstas para ocorrer no final dos tempos.
O Apocalipse é um livro de natureza essencialmente escatológica. Nos versículos 1 e 2, João faz um preâmbulo a respeito do que ele vai descrever no livro, testificando de que o seu conteúdo corresponde à revelação de Jesus entregue a ele e que retrata tudo o que ele viu naquela ocasião. Mais uma vez, lembramos que Jesus preferiu fazer essa revelação ao discípulo que ele amava, João. Portanto, o conteúdo da revelação expressa a justiça, mas também o amor de Deus. Uma parte para os infiéis e outra para os fiéis. O tratamento não é o mesmo para todos. Desde agora, o Senhor já nos adverte quanto à impossibilidade da união da luz com as trevas e do fiel com o infiel. E assim será também no final dos tempos. Quando lemos a Bíblia, é preciso que nos posicionemos de acordo com a nossa fidelidade em relação às leis e mandamentos do Senhor. Porque a palavra de Deus nos esclarece que o justo não vai ter o mesmo destino do injusto. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. 2 Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? No versículo 3, que encerra o nosso trecho inicial, João abençoa a todos os que leem e ouvem as palavras da profecia dada por Deus e os que guardam os mandamentos do Senhor. Notem que João abençoa os que são fiéis ao Senhor, o que mais uma vez demonstra que nem todo o conteúdo do livro de Apocalipse é mau para os leitores, como muitos pensam. Existe também o lado bom e positivo. Deus ama aos que são dele. João nos adverte de que o tempo está próximo. Mas você pode estar pensando assim: espere aí, tempo próximo há mais de 2000 anos? Ou não é próximo, ou não é verdade? Calma, meus irmãos. Deus não mente. Ouçam. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está preso ao tempo. Ele é onipresente. Ele está em todas as partes. E está também, tanto no ontem, quanto no hoje e no amanhã.
ele transcende a barreira do tempo. Jesus não voltou ainda para o cumprimento dessa profecia, porque ele é um Deus zeloso, um Deus fiel às suas promessas. E ele está esperando reunir todas as ovelhas do seu aprisco. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. 2 de Pedro 3, 8. Pais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ezequiel 34, 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Louvado seja o Senhor. Não existem barreiras para o nosso Deus. Você consegue imaginar um cenário de paz em pleno Apocalipse? Poucas pessoas conseguem. Mas esse cenário existe. Apocalipse significa revelação. E para alguns, significa revelações aterrorizantes. E muitos dentre o povo de Deus se fixam justamente naquilo que não é para nós. As profecias do livro de Apocalipse contêm mensagens assustadoras apenas para Satanás, para os seus anjos e para os que não são de Deus e não querem saber de Deus. Para nós, filhos fiéis de Deus, não são as mesmas previsões apocalípticas, são outras. Os ímpios, rebeldes e pecadores, eles sim têm toda a razão de temer e de se apavorar com o que está por vir, porque eles são sementes do mal, são filhos da ira. Desafiam a Deus todos os dias das suas vidas e vão receber merecidamente a ira do Senhor. Nós não precisamos temer os monstros, os animais cheios de olhos, a abertura dos selos, o dragão, a grande prostituta,
as bestas, as pragas e as grandes destruições que virão sobre a terra, e nem mesmo o julgamento final. Nós já passamos da morte para a vida, e nada disso poderá nos afetar. Pelo contrário, o fim dos tempos irá nos libertar das opressões e de todo o mal deste mundo. Ter medo das profecias apocalípticas e do fim dos tempos significa não crer em Jesus, nem nas suas obras e muito menos nas suas promessas. Não nos esqueçamos, meus irmãos, de que Jesus ascendeu aos céus para nos preparar lugar junto a Ele. É lá o nosso lugar, não é aqui na terra. E Jesus fez isso, meus irmãos, não foi para que nós padeçamos no Apocalipse. Ele passou tudo o que passou, mas não foi em vão. Foi por amor. Um amor eterno que o Senhor sente por nós que somos dele. Foi para que nós tenhamos vida, vida eterna. Para que nós vivamos pela fé e possamos habitar com ele no céu dos céus. Para que nós sejamos mais do que vencedores e reinemos com ele para todo sempre. Não foi para recebermos o mesmo tratamento dos rebeldes. Foi para nos livrar. Quem é de Jesus e confia no Senhor tem que ter paz com o Apocalipse. O caminho do Senhor, meus irmãos, é perfeito. O amor de Jesus por nós não se terminou e nunca vai se acabar. Onde quer que nós estejamos, Ele nos guarda e nos livra. Nenhum mal irá nos alcançar. Nós não temos o que temer. O nosso Apocalipse é outro. Vai haver luta, sim. Mas nós não precisamos fazer nada. Essa batalha não é nossa, é do Senhor. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 8, 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 13, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, consiste também em um importante componente de vitória e de paz. Nós vivemos pela fé no nosso Deus, na certeza do seu amor. Então, temos que estar na paz do Apocalipse e não debaixo da ira de Deus. Meus irmãos, ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Não pode existir meio termo. Não é possível uma pessoa de Deus dizer que tem medo do final dos tempos e do juízo final e do Apocalipse. Alguma coisa está errada. Além de todo o mal que certamente virá sobre os filhos da desobediência, as profecias falam também das maravilhas que o nosso Deus irá fazer nas vidas dos seus filhos fiéis no presente século, mas principalmente no século vindouro. É possível termos paz em todos os tempos, inclusive no Apocalipse. Basta estarmos em linha com a vontade de Deus. Jesus entregou a João profecias que são para nós e profecias que são para o mundo. Fiquemos com as nossas, com as que são para nós. Antes de derramar a ira de Deus sobre a terra, notem que os anjos do Senhor assinalaram nas testas os servos de Deus, tanto dos israelitas quanto dos gentios, que somos nós, que são pessoas de todas as nações e tribos e povos e línguas. Nós, filhos de Deus e fiéis, não vamos estar morrendo nas tribulações, mas nós teremos os nossos corpos transformados de corpos carnais em corpos espirituais. E teremos um corpo como aquele corpo de Jesus ressuscitado, que atravessava paredes, que entrou na reunião dos seus discípulos quando tudo estava fechado. Nós seremos como o corpo de Jesus ressuscitado. E precisamos ser assim para estarmos diante do trono, louvando ao nosso grande Deus, eternamente. Apocalipse 7, 3. Dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus,
que está assentado no trono, e ao Cordeiro. 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Louvado seja o Senhor! Deus já tem tudo preparado, meus irmãos. Precisamos confiar. Jesus apresenta a João a visão da nova Jerusalém, a cidade celestial, onde iremos viver com ele para sempre. E onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, e nem maldição. Esse será o cumprimento da promessa do Senhor de nos dar a vida eterna. Na verdade, de nos devolver a vida eterna que nós perdemos no paraíso, com Adão e Eva. Nós não sofreremos as dores do apocalipse dos ímpios. Nós seremos, meus irmãos, convidados para as bodas do Cordeiro. E finalmente veremos o rosto de Deus. E estaremos selados com o seu nome nas nossas testas. Seremos iluminados durante todo o tempo pela glória do Senhor. E com ele, nós reinaremos para sempre. Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome,
e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Que honra, meus irmãos! Enquanto alguns irmãos ficam tremendo de medo do Apocalipse, veja as promessas de Deus para nós. Não tenha medo, meu irmão. Aumente a sua fidelidade a Deus. Não pensem, irmãos, que somente os judeus serão salvos. Como já vimos, Jesus revelou a João que diante do trono estavam os fiéis, apenas os fiéis, tanto dos israelitas quanto das demais nações, louvando e dando glórias ao Senhor. Para o mundo, o Apocalipse significa dor, sofrimento, derrota e fim, devido à manifestação da ira do Deus que eles sempre provocaram. O Senhor falou, falou e falou por toda a vida e em todos os tempos pelos seus profetas, mas eles não lhes deram atenção. Mataram seus profetas. E quando Jesus veio pessoalmente a este mundo, eles também o mataram. Mas para nós, que somos filhos fiéis, o fim dos tempos, o Apocalipse e o juízo final significam paz. A paz de Deus que o mundo não tem e nem conhece. Significa, meus amados, que estamos voltando à casa do Pai para ficar com Ele para sempre. Nós não sabemos se estaremos em vida carnal ou em vida espiritual. Não sabemos se estaremos vivos ou mortos. É isso que eu quero dizer. Quando as profecias apocalípticas se cumprirem. Mas de todas as formas, mesmo estando ainda na carne, precisamos permanecer no Espírito. Firmes na fé, confiantes na graça do Senhor e na certeza de que mal algum chegará às nossas tendas. Aconteça o que acontecer, seja no Apocalipse ou antes, nunca vacile na fé, porque os que permanecem fiéis, os que permanecerem fiéis até a morte, receberão a coroa da vida. E os que perseverarem na fé e na fidelidade até o fim, serão salvos. Um filho de Deus, uma semente do bem, um vaso para a honra de Deus, não tem razão alguma de ter medo ou se inquietar pelas coisas que estão por vir. As coisas más não são para nós. Aquiete o seu coração. O medo não consegue mudar o mundo. Ele é ineficaz para isso. Mas a oração de fé feita por um fiel pode muito em seus efeitos. E o melhor mesmo, meus irmãos, é desde agora obedecermos às ordens de Deus.
não podemos é viver na rebeldia e depois tentar impedir os planos e a justiça do Senhor. Os que são de Deus temem ao Senhor e então não precisam ter medo de Deus. Glórias sejam dadas ao Alfa e Ômega, ao princípio e o fim. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. É grátis, meus irmãos. De graça recebemos, de graça damos. Cuidado, se aparecer o botão inscrito, não faça nada. Não toque de novo, para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Conosco e com as verdades de Deus. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, firmados em uma fé inabalável no amor e nas promessas do Senhor.